iSim Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do iSim na Orla, o seu podcast de negócios com a temporada de férias em parceria com o Rola na Orla, do meu amigo Carlos Fernandes. Carlos Fernandes, que o melhor fotógrafo de fotografias esportivas da cidade, que fica na curva ali do Espigão do Náutico, você tem lá os melhores cliques com o Carlos. E a gente firmou essa parceria para a gente unir empreendedorismo, alta performance, saúde, bem-estar e a gente entender que um CNPJ forte não funciona sem um CPF forte. Então, os empresários que ou correm, ou nadam, ou praticam algum esporte que sabe que aquilo vai ajudar na construção da sua mentalidade. E a gente traz aqui todo sábado para vocês um novo case de sucesso com grandes mentes do nosso estado, gente que está construindo no dia a dia, na luta, grandes negócios aqui para vocês, para trazer ao mesmo tempo grandes insights, tanto da vida pessoal quanto profissional deles. Beleza? Esse episódio tem o patrocínio da 2P Treinamentos, é 2P de pessoas primeiro, e você que está precisando elevar a sua performance comercial, fala com o time da 2P e a gente vai levar soluções customizadas, personalizadas para vocês. A gente também tem o patrocínio do Coco Bambu Beira-Mar, que cedeu aqui o espaço para a gente estar aqui gravando com esse ambiente sensacional, e fantástico que todos vocês já conhecem. E a gente também teve o patrocínio da Trio de Viagens, que leva o corredor para correr suas maratonas em toda a América Latina. Então, se você quer correr a sua corrida fora sem se preocupar e com segurança, fala com o time da Trio de Viagens e com a Sharks Sports, que também está apoiando esse projeto, do meu amigo Thiago Macedo. Então, se você quer começar a sua manhã ou terminar o seu dia com o esporte, o contato com o mar, com a natureza, é com a Sharks Sports que você tem que falar, e eu tenho certeza que todos esses parceiros juntos, eles estão conosco porque eles acreditaram em tudo que a gente está construindo junto e acreditam nos valores que o iSim acredita. A gente também teve o apoio da Agência Fronteira, e que faz toda a parte de comunicação e publicidade do iSim Podcast, tá? E galera, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado de hoje. E o cara, meu amigo, não tá nesse... Eu tô aqui, vocês estão me filmando aqui, mas é capaz de não estar nem cabendo aqui, porque o homem é grande, viu? Vamos lá. Eu tô aqui com o vice-presidente da Gomes de Matos Consultoria, que é a maior consultoria empresarial do Norte e Nordeste, alguém em quem eu me inspiro muito dentro da construção do meu negócio. Com ampla experiência em gestão, marketing e estratégia, ele lidera as áreas internas da empresa, impulsionando inovação, crescimento e excelência operacional. Ele é reconhecido por sua visão estratégica e foco em resultados. Ele atua também na reinvenção da companhia, está passando exatamente por esse momento de transição, de gerações lá dentro do negócio, conectando tecnologia, cultura e performance para transformar os negócios em histórias de sucesso. Então a gente tem alguns pequenos cases de sucesso aí, a gente vai conversar já um pouco sobre isso também. Mas ele também é apaixonado por esportes ao ar livre, que pouca gente sabe, especialmente o kitesurf, que além de praticar musculação há mais de 15 anos, gosta de viajar, de descobrir novas experiências gastronômicas, o homem é um apreciador de um bom vinho e também adora estar com a família. Eu estou aqui, galera, com ninguém menos, aí você vai me pegar, tem esse sobrenome aqui, ele é forte, é o Eduardo Hamiden, tá certo, galera? Então estamos aqui com o Eduardo Hamiden, vice-presidente da Gomes de Matos Consultoria, o homem que está revolucionando esse negócio, trazendo vida nova. E aí, Eduardo, tudo bom, meu irmão? Prazer, Lucão, estar aqui contigo hoje, cara, aqui no iSim. Desejar aí um bom episódio para todo mundo, que seja proveitoso para quem não está assistindo também. Massa demais, cara. Meu irmão, e aí a gente tem uma pergunta inicial que a gente quer saber quem é o homem por trás do empresário. Então, primeiro, quem é o Eduardo, sem falar o que ele faz? Cara, o Eduardo, acima de tudo, é um cristão que tem muita fé em Deus. Casado com a Rebeca há 6 anos, 8 anos de relacionamento. Filho do Eduardo Gomes de Matos, por si só já carrega um peso absurdo, principalmente aqui na nossa região.
Pai da Luna também, por enquanto, sou só pai de pet, Sim. mas a gente está planejando aí deixar a Rebeca se formar tá no último ano de residência da cirurgia plástica. Bacana. Então, após ela se formar, a gente já planeja esse primeiro filho aí. Massa, Acho que cara. é isso. E, Eduardo, a gente tem você tá, né? Você é a segunda geração dentro desse negócio. E como é que é para você o desafio da gente assumir a frente de uma empresa que ensina gestão para tantos outros negócios, grandes negócios do do Brasil afora, né? Alguns cases nacionais, inclusive, tendo que ser exemplo desse negócio. Porque o cara diz assim, pô, como é que tu tá ensinando isso aqui para os outros e não tá praticando dentro do teu negócio? Então, como é que é esse movimento? Cara, a cobrança, como você falou, e a responsabilidade é dobrada, né? Até por ser filho do fundador do negócio, então já tem uma carga, uma pressão natural, e eu aprendi a conviver com isso ao longo dos anos, né? A gente vê mais de 90% das empresas cearenses são familiares, né? Sim. Então passam também por esse desafio de sucessão, transição geracional e tudo mais. E na Gomes de Matos também não é diferente, né? E hoje a gente vive uma dualidade muito grande também. Porque a Gomes de Matos sempre foi a escola até de outras consultorias, né? Sim. A gente formou praticamente todas as consultorias que atuam no segmento hoje, né? E esse processo é bem interessante. E a gente está agora, esse ano, completando 30 anos de mercado. Então, hoje a gente vive uma dualidade e eu tento trazer isso para o nosso dia a dia. Como é que a gente se torna uma empresa tradicional, com resultado, com um track record de 30 anos de mercado, e como é que a gente incute inovação nesse negócio, né? Sim. Porque eu digo que a gente está vivendo justamente um ponto de inflexão dentro da empresa. Depois desses 30 anos, a gente atingiu ali a plenitude. E com todos os pontos positivos também vem os pontos negativos, né? Sim. Zona de conforto, os resultados falam por si, a acomodação. Então a gente está num ponto de inflexão que a gente tem que reescrever a história do negócio. Excelente. Então a gente está num processo de reinvenção da empresa, de refundação do negócio, justamente para garantir essa longevidade dos próximos 30 anos aí, através dos resultados concretos que a gente vem gerando para todos os nossos clientes. E essa linha é muito tênue e você traz uma expressão muito forte que é a questão da tradição, né? E algumas pessoas confundem tradição com antiguidade, né? Com Perfeito. velhice, né? E trazer a tradição de 30 anos de experiência sem deixar a empresa envelhecer realmente é um desafio muito grande. Perfeito. E nessa distribuição hoje, né, que vocês passam por esse movimento de transição, né, o presidente ainda continua sendo o Eduardo. Como é que fica essa divisão de responsabilidades? Como é que vocês dividem esses papéis? Até para dar aí um insight para outros empresários que estão vivendo esse movimento, empresários de segunda geração, cujos pais ainda estão dentro do negócio. Como é que vocês dividem essas responsabilidades hoje? A gente estava até então, Lucas, com um modelo de C-Level. A gente estava com várias diretorias dentro do negócio e o Eduardo estava como presidente do conselho. Só que quando a gente começou esse processo de reinvenção, a gente fez um diagnóstico da empresa profundo. O G4 nos ajudou bastante também, no nosso aí do G4, associação de marca com o G4, essa parceria muito forte que a gente vem construindo com eles. Sim. A renovação de ambição também, eu digo que foi uma coisa sensacional que a gente trouxe de lá, né? E nesse processo de reinvenção, o principal responsável por liderar tudo isso vai ser sempre o fundador, se ele ainda estiver vivo e no negócio, né? Então, o Eduardo ele estava como presidente do conselho e nesse processo todo a gente, cara, para liderar o processo de mudança de cultura, tem que ser o fundador. Tem que ser a força maior do negócio, a força motriz ali do negócio. Então, a gente puxou ele de volta, hoje ele voltou a atuar como CEO, né? A gente fez toda uma reestruturação interna. O C-Level hoje são senior partners do negócio, são os caras de maior importância para o negócio da porta para fora, né? A gente dividiu os sócios, isso é bem interessante. A gente dividiu os sócios que precisam ficar da porta para fora, vendendo e entregando o projeto, e os sócios que vão cuidar da gestão interna, para não negligenciar também a gestão interna, que é muito importante nesse processo de reinvenção. Então o Eduardo voltou para CEO do negócio, eu assumi como VP, fazendo uma interface entre as áreas internas justamente para cuidar desse processo de reinvenção, de automação, machine learning, inteligência artificial, gestão preditiva de dados e projetos. Então, a gente está muito antenado com as melhores práticas e tecnologias de mercado justamente para
fazer esse processo de reinvenção da melhor forma possível e evitar a cilada que você falou, né? De o tradicionalismo virar ali um sinônimo de talvez uma coisa mais antiquada, mais retrógrada, que é isso que a gente não quer, né? Que a gente vem construindo muito esse processo de inovação dentro da empresa. Sensacional, cara, sensacional. Gente, já fica aí, pô, você que está passando por um processo sucessório dentro da sua empresa, já tem, assim, entre tantas ações e intervenções que a Gomes de Matos trabalha, já tem aí, estão vivendo um case interno, né, inclusive com bastante transparência. Já tive a oportunidade de ouvir você e seu pai palestrando sobre isso em evento e é um processo bastante transparente que está acontecendo e é fantástico presenciar os caminhos, a evolução de que isso está tomando. E, cara, muita gente pensa que consultoria faz diagnóstico e apresenta o PowerPoint lá para a galera, né? Mas o que é, na verdade, que a Gomes de Matos entrega de transformação para dentro do negócio, né? Explica um pouco esse bastidor da entrega de vocês aí. Cara, a Gomes de Matos hoje ela é uma empresa full service, que a gente chama, né, de consultoria, ou seja, a gente atende todas as áreas de gestão do negócio. Tá. Então, isso é um diferencial muito grande da Gomes de Matos, porque a maioria das consultorias elas são nichadas. O cara ali é um sócio que tem expertise comercial, como é o seu caso. Tem uma consultoria que é mais especializada em pessoas, tem outra consultoria que é mais especializada em financeiro. Perfeito. A Gomes de Matos não, como a gente tem mais de 60 sócios 100% dedicados ao negócio, a gente divide esses sócios por área de expertise. Então eu tenho sócios ali que atuam na área de pessoas, financeiro, marketing, comercial, estratégia, processo, performance organizacional. Então, e eu tenho outros vertentes também de negócio. Hoje a Gomes de Matos ela faz parte de um grupo empresarial, que é o GM Group. E essas outras vertentes de negócio eu também tenho educação, tem agência de marketing e growth, branding. Estamos tocando 2 fusões agora esse ano, com um grande player aqui também de Ceará na área de educação e PDL e projetos de cultura também. Estamos também bem encaminhados com uma outra fusão com uma outra consultoria menor financeira, com uma pegada mais tech também, que a gente vai anunciar para o mercado ainda esse ano. Então hoje a gente está com muito essa visão de consolidar o mercado, né? Justamente para a gente expandir esse ecossistema. Então, enquanto uma consultoria full service, a gente não só desenha o projeto, como você comentou, o conceito do projeto, desenha a solução, implementa a solução e pega na mão do cliente para co-construir essa solução a 4 mãos, né? Então, a gente não apenas entrega o projeto, está aqui, cara, implementa. Não, a gente pega na mão do cliente e durante todo esse processo de construção, acompanhamento, implementação do projeto de consultoria. E todo projeto de consultoria, ele requer também uma transformação cultural, né? Sim. Então, a cultura, cara, é o ponto mais forte dentro de qualquer empresa. Não adianta você elaborar a estratégia mais linda se a cultura não está alicerçando a tua estratégia, né? Então, todo o processo de consultoria ele tem que ser acompanhado por também um pilar de cultura. Cara, você trazer essa questão da cultura, né? A nossa consultoria, a 2P, ela tem um trabalho nichado, né? As nossas intervenções são muito fortes dentro da área comercial. A gente trabalha a parte de consultoria e muito forte também a parte de treinamento e desenvolvimento. De quê? Muito bom, por sinal. Tanto gestão comercial e a parte operacional da coisa. Só que a gente normalmente, Lucas, quando é que o trabalho precisa dar um passo atrás? Né? É quando a gente não encontra uma cultura comercial forte dentro do negócio. A cultura desejada, né? Exatamente. Então, como é que o cara diz assim, eu queria que os meus vendedores tivessem uma ação de prospecção, eu queria que os meus vendedores tivessem mais sangue no olho. Só que quando você vê, não tem rituais de gestão, não tem rotinas que promovem aquilo dali, você não tem uma participação, como você mesmo falou, das próprias lideranças, seja a estratégica, seja a tática, que promovam aquilo, não tem indicadores claros que vão fazer o cara se mexer naquela direção. Então, aí quando a gente diz assim, porque eu quero dar um treinamento para minha equipe comercial, ei, mas calma aí, a gente precisa dar 2 passos atrás aqui antes de a gente dar esse treinamento para o teu time. Vigente, né? Então, muitas vezes o cara chega querendo que a gente vá lá fazer mas a empresa muitas vezes milagre, não está preparada para aquilo. Mas a empresa não está preparada. Cara, a gente precisa... Você me pediu isso, mas a gente precisa dar 2 passos atrás, porque tem outras coisas que precisam ser feitas. Dentro dessa visão que você comentou, tem até uma metodologia do meu amigo Felipe Atab, que eu gosto bastante, que ele fala que toda empresa, prioritariamente, tem um desses 3 modelos de cultura. Né? E cultura é muito também o óculos com que você enxerga ali o teu negócio, né? Então existem 3 tipos. O primeiro é o Product-Led Growth,
que são culturas voltadas para produto. Crescimento de produto. Produto. Sim, pelo produto. Por exemplo, as plataformas tech, né? Se você for pegar um ClickUp, um Zoom, um Dropbox, são muito culturas voltadas para o PLG. O cara que é experimenta o Product-Led produto Growth. primeiro, gosta Inovação daquilo de ali. produto, Sim. o foco é sempre no produto Perfeito. e está melhorando aquele produto. O segundo modelo é o de Sales-Led Growth, que justamente é o comercial, é a cultura de vendas. Cara, a Ambev, por exemplo, é uma cultura absurda de vendas, né? Todo mundo vende. E o terceiro modelo é o Marketing-Led Growth, que é o MLG, que são empresas já com uma maturidade mais avançada de mercado, né? Que podem se dar ao luxo de ter esse tipo de abordagem, Perfeito. como é o caso da Coca-Cola, Harley Davidson, Apple, né? São culturas muito fortes ali voltadas para o marketing, né? Que é o marketing ali que é o principal drive das vendas, né? Sim. Então a gente tem esses 3 tipos de cultura. Já fica a dica aí pro pessoal que está assistindo. Qual é a cultura da minha empresa? É uma cultura mais voltada para produto, mais voltada para vendas ou mais voltada para marketing? Né? E na hora que você define isso, você define toda a estratégia Aí que muda vai... tudo, muda o canal Perfeito. de aquisição, muda ICP, muda investimento, muda Sim. o budget que você dedica para aquelas estratégias, né? Sensacional. Muda o jogo todo. Volta 2 minutos e assiste essa aula de novo aí agora com o Eduardo, tá? Eduardo, tem uma expressão que a gente usa muito nos negócios, que é assim, R rápido e R barato, né? E muitas vezes erros caros é o que leva muitas vezes empresas a quebrarem ou atrasarem muito os seus crescimentos, né? Pô, vocês têm 30 anos de história, vocês com certeza veem muitos erros se repetindo. Quais são os erros mais caros que vocês veem os caras cometendo por aí? Cara, só um adendo antes de responder a tua pergunta. Você falou de erro e cultura, né? A gente estava falando agora há pouco de cultura. E tem um case bem interessante interno até da Gomes de Matos. A gente tinha um valor, cultura, né? De novo, tudo volta para cultura e pessoas. Então a gente tinha um valor, por muito tempo dentro do negócio, que era fazer a coisa certa desde a primeira vez. Fazer o certo, a coisa certa desde a primeira vez. Fugindo do erro. Fugindo do erro e da inovação, né? Sim. E a gente estava nesse processo. Cara, isso tem uns 10 anos. A gente precisa incutir inovação no negócio, a gente precisa trabalhar melhor a inovação, a gente trabalha muito a excelência, mas às vezes a gente ingessa um pouco as coisas e a gente precisa inovar também. E aí a gente, projetos de inovação, projetos internos, hackathons e tal, tudo mais, e a inovação não deslanchava. E a gente olhou, cara, a cultura que está travando. Então esse valor em específico está travando muito a inovação, porque se o cara tem que fazer o certo, a coisa certa desde a primeira vez, não tem margem para erro. Sim. E quando você vai inovar, você tem que ter essa margem de erro, né? Perfeito. E aí a gente tirou esse valor da cultura e colocamos um outro valor que era ousamos, erramos e inovamos. Ousamos, erramos e inovamos. Então, para abraçar... Parece uma bobagem, mas faz uma diferença absurda. Porque muda o mindset do pessoal, né? Sim. Então agora a gente consegue abraçar muito melhor a inovação e esses projetos de inovação que a gente tem desenvolvido aí no negócio. Bacana. E olhando para dentro, e olhando para fora, né? Dentro das tratativas que vocês têm, quais são os erros todos caros, os erros, né? Cara, o maior erro que eu vejo os empresários cometerem é negligenciar a gestão e o poder da execução. Né? Porque o básico bem feito, ele dá resultado. Né? O feijão com arroz, ele bem feito, ele dá resultado. E muitas vezes você não tem os subsistemas ali adequados de gestão, os ritos de cultura, as reuniões, né, de RMRs, todo o projeto que a gente inicia, a primeira coisa que a gente faz é montar uma equipe de gestão, que é para dar cadência ao projeto, né? Essa constância é muito importante. Então, as reuniões são semanais com as equipes de gestão dentro dos clientes, justamente para dar essa cadência de poder de execução, né? Como o projeto é co-construído, a gente não elabora nenhuma solução para colocar a goela abaixo dentro da empresa cliente, né? Então, a gente engaja muito essa equipe de gestão, que são membros chaves ali dentro da empresa, que vão ser alavancadores do resultado dentro do projeto. Sensacional, cara. Sensacional. Essa questão de você ter os subsistemas, né, é fundamental. Aí vamos para outra linha. A gente vai muitas vezes nos pequenos empresários e aí o cara ainda concentra um DP e um RH no mesmo departamento, né? Ele não separa aquilo não é dali. Estratégico. E ele não tem um RH estratégico atuando para fazer todo o trabalho que deveria. Dentro de uma linha de rotinas mesmo, uma das coisas que eu vejo prioritárias é assim, o cara quer cobrar resultado. Ele quer cobrar, dentro do setor comercial, o principal é assim, às vezes a empresa tem até os KPIs, só que
o cara, ele trabalha numa linha de cobrança de resultado. E eu Comando, canso... cobrança e controle. E o que eu mais digo para eles é o seguinte, assim, ó, você pode até cobrar o teu time, mas tu tá cobrando a coisa errada, porque em vendas eu não posso cobrar o resultado, eu tenho que cobrar tarefa. Então, métrica de esforço. Exatamente. Então, quantas ligações esse cara está fazendo, com quantos clientes, quantas prospecções quantas reuniões as coisas estão acontecendo. Então, na hora Ainda que é processo, né? quando eu consigo dominar isso daqui, que é o que está no meu controle, a venda não está no meu controle. A tomada de decisão eu estou colocando na mão do cliente. Isso aqui não está no meu controle, cara. É percentual e probabilidade. É isso. Então, quando eu trabalho no que está no meu controle, aí outras coisas mudam, né? Uma condução de reunião, a forma, o tempo que eu destino para aquilo dali. O cara passa, eu vou fazer uma reunião comercial, vai começar a que horas? 8, vai terminar a que horas? Não, na hora que terminar. Na hora que terminar, não, meu amigo. Tem que ter hora para começar e tem que ter hora para terminar. Então, a gente vê, quando você traz assim, Lucas, tem que ter execução e ter esses cuidados com as execuções, os processos, como você falou dos subsistemas. Enquanto você vai falando, eu vou lembrando de alguns clientes e a gente vai lembrando das atuações, como funciona, e é exatamente desse jeito que você está trazendo. E é interessante as pessoas pensarem também, o empresário sempre pensar, cara, quais são os cargos chaves dentro do meu negócio? São aqueles cargos que eu não posso economizar, né? RH, com certeza, vai ser um desses cargos na maioria dos negócios. Então, no nosso caso, são 2 prioritários, que é a gestão de projetos, através do PMO e do CS, Sim. E justamente o RH, que a gente chama lá empresa de DH, né, desenvolvimento humano. Então, como a gente é uma empresa de pessoas, a gente não é uma indústria, não tem produto, não tem fábrica, não tem parque fabril nem nada disso. O nosso maior ativo são as pessoas, são os sócios, né? E um negócio de consultoria, ele só cresce através de sócios, a ingressão de novos sócios. Então, a gente tem que cuidar muito bem das pessoas, né? E por isso que são os 2 principais cargos-chave internamente no negócio, é o DH e a gestora de DH e a gestora de PMO. Nossa. Cara, isso é, assim, o nosso papo está rodando muito em cima de tecnologia, cultura e performance, né? Como é que você vê que essas 3 coisas, né? Tecnologia, cultura e performance, elas se conectam na prática? Se você conseguir me trazer um exemplo ou interno do que vocês estão trabalhando aí dentro da Gomes de Matos ou de projetos que vocês implementam, como é que vocês conseguem conectar esses três pilares aí? Legal. Eu estava até gravando outro podcast ontem, mas eu estava como host nesse caso, e a gente estava falando justamente disso, cara. Hoje a gente vive um mundo muito louco, né? Porque a gente, na mesma empresa, no mesmo negócio, às vezes tem 3, 4, 5 gerações trabalhando ali na mesma empresa, né? Perfeito. E como é que eu trabalho culturalmente, porque são anseios diferentes, desejos diferentes, necessidades de propósito totalmente diferentes, né? A sociedade de hoje está muito mais imediatista, né? Muito mais ansiosa, né? A gente não consegue mais viver tanto no presente, é sempre em busca de algo que está ali, a próxima coisa, no futuro, né? E tudo é muito descartável também, né? Hoje você quer comida, você abre o iFood e pede comida. Antes, nos tempos pré-históricos, você tinha que caçar e demorava pelo menos 6 horas para você buscar um alimento, né? Então tudo hoje é muito mais imediatista. Você quer um carro, você pede ali o Uber. Você quer um relacionamento, você abre o Tinder e é tudo muito descartável, né? Então como é que eu trabalho essas diferentes culturas dentro do negócio e engajo todo mundo para atingir o mesmo resultado, né? Então quando a gente fala de culturas e a tecnologia foi um catalisador muito forte disso, né? A pandemia foi um catalisador muito forte disso. Então como é que eu trabalho essa tecnologia, né? Porque a gente não vive sem tecnologia, a gente está vivendo um hype muito grande aí de inteligência artificial, né? Como é que eu trabalho em inteligência artificial, valorizando o profissional e gerando performance e resultado para o negócio e para os meus clientes, né? Sim. Então isso é um processo que a gente vem desenvolvendo diuturnamente na empresa para a gente alcançar maiores resultados, né? Porque a gente entende também que a disrupção vai passar pelo processo de consultoria empresarial, já está passando, né? A gente, o ChatGPT e outras inteligências artificiais, a gente sempre vem trazendo para o negócio para otimizar isso, porque o próprio cliente usa, né? Sim. Então a gente tem que quais são os processos aqui dentro da minha cadeia de valor que vão ser otimizados e até substituídos pela tecnologia, né? E aí como é que eu alicerço cultura e performance para subsidiar tudo isso? Você pega
o advento da inteligência artificial, você fazia uma reunião de diagnóstico antes, o tempo que você ia demorar para compilar esses dados dessa reunião de diagnóstico para poder desenvolver o projeto, hoje tem inúmeras inteligências que botam um cloud ali, ele já sai um resumo, direcionamento, ações. A gente fala que o diagnóstico e a elaboração da solução, ela vai ser toda feita por IA. Sim. Onde a gente vai entrar na execução, é justamente pegar na mão e implementar junto com o cliente e gerir esse resultado, né? Perfeito, exatamente isso. Cara, muito bom. Você está falando de muitos processos de transformação, você está aí capitaneando essa transformação. O que, se você puder falar para dar um spoiler, né, para o pessoal, o que, por exemplo, já mudou internamente dentro da Gomes de Matos, que o mercado não está vendo e que você acha que as pessoas vão ver aí, vão perceber aí nos próximos meses ou um pouco mais à frente? Tem muita coisa realmente que não chega para o mercado, né, que são mudanças internas. Como, por exemplo, a gente mudou agora todo o modelo de remuneração da empresa baseado no OTE, que é o On Target Earnings, né, que é um modelo bem atual, inclusive praticado inclusive pelo G4. Mudamos estrutura de cargos, mudamos organograma, mudamos estrutura organizacional, transformamos toda a empresa em BUs, em Business Units, né? Sim. Mas o que de mais importante, cara, que o nosso público, o nosso consumidor, o nosso cliente vai começar a ver no mercado é justamente esse processo de consolidação de mercado enquanto ecossistema, né? A gente está, como eu falei, tocando 2 fusões esse ano. Conversei essa semana com possivelmente uma terceira, né? Então a gente está olhando muito, a gente olhava sempre muito para a Gomes de Matos Consultoria. Cara, a gente tem um valor X aqui que a gente quer faturar por ano com a Gomes de Matos Consultoria. Mas espera aí, eu não preciso me ater só a Gomes de Matos Consultoria. Por que a gente não cria todo um ecossistema, né? Traz outros sócios, outras vertentes para o negócio, faço M&As, fusões e aquisições, para atingir esse número muito mais rápido, né? Então hoje a gente tem uma meta-alvo até 2030 que a gente vai alcançar, muito nessa visão de ecossistema, né? Então, nosso público aí vai ter muito contato com isso a partir de agora, que são essas fusões e aquisições, consolidações de mercado, expansão, novos canais de receita também. Aí sim, hein? Galera, minha pergunta para vocês até aqui, tá fazendo sentido para vocês? Se tiver fazendo sentido, se você tiver tido insights, né, aprendizados, se você não tiver com o seu bloco de notas, eu vou dizer para você que você já pegue ele, porque ainda tem coisa aqui pela frente para a gente conversar, tá? Então, já se inscreve no nosso canal, né? Se você está nos acompanhando pelo Spotify, abre aí o teu YouTube rapidinho, ajuda a gente a crescer. A gente já passou aí dos 700 inscritos, a nossa meta aí nesse segundo semestre, né? Já aí nas próximas semanas é a gente bater os nossos 1000 inscritos e para isso acontecer, a gente precisa da sua ajuda fazendo 2 coisinhas, 3 na verdade, né? Deixa teu like nesse episódio, compartilha com aquelas pessoas que você acredita que faz sentido também e, obviamente, faz a tua parte se inscrevendo no Aí Sim Podcast, né? E a gente está aqui nesse que é o episódio de encerramento da temporada do Aí Sim na Orla. A partir da próxima semana a gente volta para o estúdio, hein? Então, Eduardo, cara, vamos sair aqui um pouco dos negócios e você é um cara que participa, que pratica kitesurf. E eu queria que você me falasse primeiro como é que o kitesurf impacta na tua rotina de negócios, na tua cabeça. Me explica como é que se existe alguma e qual é essa relação entre o kitesurf e a tua performance no teu dia a dia. Cara, eu falo que o kitesurf hoje para mim é tanto uma válvula de escape como um processo de reenergização. E quando eu estou praticando kite, vem muita ideia de projeto, porque você está ali no estado completamente de flow, né? Sim. Tipo, tudo já acontece no automático e você coloca muito as ideias na cabeça para organizar e para ter um processo criativo ali também. Então hoje é uma das coisas negociáveis para mim. Eu tenho que praticar kitesurf pelo menos uma vez na semana, né? Geralmente é no sábado. Às vezes a gente tem treinamento, tem uma reunião no sábado. Quanto tempo mais ou menos você passa na água? Porque, cara, na verdade, o kitesurf ele não é só água, né? Tem um programa, né? Tem um programa de um turno inteiro. O programa do kite ele dura pelo menos 4 horas, né? Entre você ir, você montar equipamento, você velejar, desmontar equipamento e voltar, são umas 3, 4 horas no mínimo aí. Mas dentro da água eu passo 1h30, 2 horas toda semana, né? Sim.
Então esse processo, a gente estava falando do que é inegociável, né? Para mim hoje é inegociável porque é onde eu me reenergizo, né? Onde eu consigo aumentar minha produtividade, colocar as ideias em ordem ali, então para mim é muito importante. É engraçado você falar isso daí, né? Que assim, você está no estado de flow, né? E é o que muitas vezes acontece. Eu pratico também uma atividade aqui, né, aberta, não dentro da água, né, mas pertinho aqui, na orla, aqui na beira-mar, que é a corrida. Corrida, né? E é exatamente isso que acontece. A pessoa chega e pergunta para mim, cara, como é que tu aguenta passar 1h20 correndo? Cara, chega, tem horas às vezes que você desliga de tal forma que eu tô ali, as pernas estão se mexendo, mas a cabeça tá em outro lugar, né? tá em outro lugar, e é exatamente isso. E aos sábados tem um longão. E o longão é o único dia que eu treino com o celular no bolso. Os outros dias não, eu treino porque aí desliga mesmo, né? E aí a ideia, eu treino com o celular no bolso, que a ideia ali é muitas vezes eu passo a semana na cabeça, passo algumas coisas, passo o que tem para fazer de projetos. E a Alessandra, minha esposa, ela sabe como é que às vezes eu tô correndo, aí eu mando um áudio para ela, para não perder a ideia. E porque é exatamente isso, assim, você tá lá na água e tem uma ideia e tal, você, cara, o que era aquilo, né? 2 horas, 3 horas depois, meu irmão, eu pensei naquilo, mas o que foi mesmo que eu pensei? E aí, uma coisa que eu aprendi, bicho, é que eu não posso perder a ideia. Então, eu fico anotando. Acontece comigo também muito antes de dormir. Você vai relembrando ali as coisas do dia, né? E você tá quase adormecendo ali e pôr uma ideia. Aí pega o celular e vou anotar aqui, senão os caras esquecem. Cara, muito bom. E, Eduardo, bom, você tem uma rotina maluca aí de negócio, você ainda faz essa musculação, reunião. Eu digo que a gente tá tentando ter pelo menos um mês aí, marcar esse podcast. E que, graças a Deus aí que deu certo, de que as coisas acontecem quando tem que acontecer. É isso aí. E como é para você, assim, tem o sábado que você consegue bloquear ali, ou tem algum dia na semana que você consegue bloquear, mas além disso tem musculação, você disse que já pratica há bastante tempo. Como é, cara, para você conciliar, né? Essa questão, eu preciso cuidar da minha saúde, ou dizer assim, Lucas, não, tem dia que não dá, tem que priorizar os negócios mesmo, ou essa questão da saúde para você, da musculação, do kitesurf, isso precisa acontecer para que o negócio rode bem? Como é que é essa relação? Como é que você faz para equilibrar esse negócio aí? Boa. Cara, eu costumo dizer que são 4 pilares, né? Trabalho, família, lazer e amigos, né? E algumas coisas para mim são inegociáveis, como eu falei. Então, procura também quais são os teus pontos inegociáveis na tua rotina que tu não abre mão. Que não precisa ser os mesmos seus. Não precisa, lógico. Mas que são pontos negociados. Cara, isso aqui ele me reenergiza de uma forma, ele aumenta a minha produtividade. Quando a semana que eu não faço eu já fico mal, já dor de cabeça e não consigo produzir a mesma coisa, né? Então não adianta você se afundar ali, por exemplo, em trabalho e esquecer do que te reenergiza, né? Então, para mim, a musculação pelo menos 4 vezes por semana e o kitesurf pelo menos uma vez na semana, né? Quando eu consigo ir 2 já é uma alegria muito grande. Mas acho que é isso. E desses 4 pilares, você nunca vai conseguir fazer full todos os 4, né? Você sempre vai negligenciar um ali. Então, o que eu procuro hoje sempre priorizar é família, né? A gente tem uma relação muito boa, tanto em casa, familiar, com meus pais, quanto com minha esposa. Então, a gente tem uma integração muito forte, viagens e tudo mais. Trabalho, né? O segundo pilar que é um trabalho que a gente gera propósito para tudo que a gente faz, né? E aí eu procuro sempre otimizar, né? Se eu conseguir aqui o lazer e os amigos num pilar só. Então, quando eu vou pro kite, eu já chamo 2, 3 amigos pra gente ir junto. A musculação também, eu tô sempre indo com um amigo ou outro, né? Pra gente conseguir tempo pra organizar tudo e ter um equilíbrio ali. Dá um jeito de juntar esses pilares aí para fazer algumas atividades. Massa, cara. Muito bom, muito bom. Eduardo, a gente tá chegando aqui na nossa reta final, tá? Na nossa reta final aqui, a gente faz umas rapidinhas aqui, certo? Mas antes da gente ir para as nossas rapidinhas, tem uma pergunta que ela dá nome ao nosso podcast, que é o Momento Aí Sim. E qual foi, nessa tua jornada dentro da Gomes de Matos, qual foi o grande momento aí sim do Eduardo? Cara, tiveram alguns, né? Alguns momentos de virada dentro do negócio. Mas um momento que me marcou muito foi quando eu fui fazer um MBA nos Estados Unidos. Passei 2 anos lá em Boston.
E eu liguei pro meu pai, ou ele me ligou, não lembro direito. E ele disse, e aí, cara, como é que tá aí e tal? Era meu aniversário. E ele notou que eu tava meio down, Sim. meio triste. Ele, cara, não sei, frio, 6 meses de inverno, saudade da praia, da família, dos amigos e tal. Você tá pensando em voltar? Aí eu tô. E ele foi pra lá, pra Boston, pra gente conversar, ele me mostrar como é que tava a empresa, como é que tava o negócio. Sim. Na época tava uma outra estrutura completamente diferente, né? Ele tava com sobreposição de muitos cargos, né? Então foi um momento que me marcou bastante essa nossa conversa em 2014 para a gente voltar para o negócio, né? E aí foi todo o modelo que a gente trouxe de C-level, de implantação das diretorias e tudo mais, de estruturação do negócio. Era um outro momento do que a gente estava vivendo hoje, né? A gestão é muito cíclica, né? E a gente, quando você estuda o ciclo de vida das organizações, inclusive é um livro bem interessante, o pessoal que está em casa, do Ishak Adizes, você identificar qual é o ciclo de vida, em que fase do ciclo de vida você está, né? Porque cada ciclo de vida ele tem os desafios inerentes daquele ciclo e tem também as ciladas e o que você deve fazer para passar para a próxima fase. Perfeito. Né? E como eu falei, a gente identificou muito, a gente estuda muito essas metodologias, né? E a gente identificou que a gente estava vivendo justamente esse ponto de inflexão hoje. Então, ao longo desses 30 anos aí, tiveram alguns marcos bem interessantes. Alguns marcos, né? Mas você falou de leitura e indicou um livro e eu acho muito bacana isso. E eu vou lhe confessar, eu já fui várias vezes na sede de vocês e eu sou apaixonado por aquela biblioteca de vocês. Biblioteca, né? A Tem biblioteca tem muita coisa bacana. É o maior bacana. ativo, o maior ativo da empresa ali. E até teve uma pessoa que disse assim, rapaz, será, quem foi? Foi num evento da ADVB, teve um dos membros que disse assim, cara, eu vou te falar uma coisa, se isso daqui forem todos os livros que o Eduardo já leu, isso daqui traz uma autoridade absurda. Né? E o pior que cara, ele lê 4 livros por mês, no mínimo. Cara, que 4 livros por mês. Fantástico. Gente, vocês não têm noção, não. É uma parede assim do chão ao teto que tem mais ou menos, acho que uns 5 metros. E lá na casa dele tem a mesma quantidade de livros. O meu quarto se transformou numa biblioteca, né? É sensacional. É absurdo. Vamos aproveitar, e além do ciclo de vida das empresas, agora eu queria uma indicação pessoal mesmo, de assim, não precisa ser de negócios, pode ser um de negócios e pode ser um de vida pessoal aí, tá? Qual livro que o cara que está escutando a gente do outro lado não pode deixar de ler na vida? Livro pessoal, eu só leio um, que é a Bíblia. O resto é tudo de livro de negócio. Mas eu vou indicar com certeza o Nova Gestão, né, do Eduardo. Tem o Nova Gestão Volume 1, que é focado no B2B, nas empresas, como você desenvolver as empresas. Excelente. Tem empresas de sucesso. E o Nova Gestão 2 é focado na carreira. Cara, esse livro é leitura obrigatória para qualquer profissional. É absurdo. Sensacional. Então, para desenvolvimento de carreira, o Nova Gestão 2 é a melhor opção. Show de bola. Então aí, carreira ou negócio, você tem 2 opções aí. Então na Amazon, tá? Só acessar lá. Já com o best-seller já. Se liga no merchan do homem. Bom, Dudu, a gente vai agora, cara, para as nossas rapidinhas aqui do Aí Sim, tá bom? E aí, responde rapidinho com a primeira, né, resposta que vier, o mais rápido que vier aí na tua mente. Cultura ou estratégia? Cultura. Cultura? O erro mais necessário que você já cometeu? Por um tempo eu achei que eu era autossuficiente. Mas eu aprendi que você não constrói nada sozinho. E foi importante essa virada aí, Game né? changer. Uma frase que guia a sua liderança dentro da empresa. Ninguém faz nada excepcional com o tempo que sobra. Kitesurf ou musculação? Musculação é a base e kitesurf é a liberdade. Boa. O que nunca pode faltar no escritório da Gomes de Matos? Paixão. Um lugar no mundo que recarrega a sua mente? O mar. Se gestão fosse um esporte, qual seria? Xadrez. O que você admira num verdadeiro líder? A determinação e o poder da execução. Um vinho, uma viagem ou uma conversa que te marcou? Difícil, hein? Um vinho Brunello de Montalcino, que eu conheci justamente na viagem que a gente fez para Toscana. E uma conversa que me marcou, acho que essa conversa da minha volta dos Estados Unidos para o Brasil, com meu pai, foi bem marcante. Incrível. Eduardo, se você encontrasse com o Eduardo de 10 anos atrás e pudesse dar um
ter uma conversa, dar um recado para ele ou um conselho com o conhecimento que você tem hoje, o que é que você diria para ele? Seja intencional e valorize muito a conexão, o poder das conexões. Boa. Aí sim, hein? Aí sim, o homem não tem uma dúvida antes de responder as perguntas. Sensacional, meu amigo. Eduardo, Dudu, que episódio rico, cara. Agora, se você tivesse a oportunidade de mandar um recado de 1 minuto que você sabe que vai chegar nos celulares de 8 bilhões de pessoas, né? Todo mundo vai ter acesso a essa mensagem. Que recado você gostaria de dar para as pessoas? Não negligencie o poder do longo prazo. Às vezes as pessoas subestimam o poder da execução no longo prazo, né? A disciplina fanática, né? O que é que eu tenho que fazer todos os dias? Se eu ler ali 10 minutos todos os dias, quantos livros eu vou ler por mês, por exemplo, né? Perfeito. Então, o poder da execução no longo prazo é fortíssimo e muda vidas realmente. Eu estava fazendo essa reflexão ontem à noite. Cara, muito forte isso daí que você trouxe. Ontem à noite eu estava, sabe, com a cabeça cansada e naquela hora eu disse, meu Deus, como eu tô cansado. E aí eu fui fazer um levantamento de tudo que eu tinha feito no dia, né? Eu tinha feito 3 reuniões importantes, tinha feito fechamento de negócio, tinha entregado uma mentoria, tinha feito... E aí eu parei e eu disse, meu Deus, em 2020, em março, quando essa empresa estava nascendo, eu rezei por esse dia. Olha aí. Às vezes a gente não se dá conta, né? Eu rezei por uma agenda cheia. E aquela agenda cheia estava acontecendo, né? E às vezes a gente não para agradecer pelas coisas que estão acontecendo no longo prazo quando você olha para trás. Para assimilar aquilo ali que está tudo acontecendo, né? Isso. Posso fazer um convite pro pessoal que está em casa? Claro, com certeza. Cara, nos dias 9 e 10 de outubro, a gente vai ter aqui em Fortaleza o Fórum Novo Mercado. Show. O maior Vai ser evento aonde? de gestão de Fortaleza. Vai ser no Teatro Rio Mar. Massa. 2 dias inteiros aí de muita imersão, conexão, conhecimento, networking. A gente vai receber aqui ninguém nada menos do que o Alfredo Soares, um dos fundadores da G4, presencialmente vai estar no palco com a gente. Boa. Marcela Zaiden, que foi diretora de cultura do G4 também por 5 anos, foi ela que fundou toda a cultura lá da empresa. Eduardo Gomes de Matos, né, na prata da casa, Sim. sempre uma palestra de altíssimo nível. E outros grandes nomes também, o Guilherme Pequeno, o Arthur Lídio, o Rafael Galdino, que foi ele que fez o lançamento do Paulo Vieira, inclusive lá atrás, trabalha muito nessa parte de marketing digital. Enfim, a gente tem vários nomes aí ao longo desses 2 dias. Fica o convite aqui para o pessoal conhecer o evento. Quem quiser saber mais informações é só acessar forumnm.com.br. Show de bola. Aí, galera, tem evento grande única e aí. Fortaleza se tornando o polo de grandes eventos, né? Excelente. Eduardo, ninguém sai do aí sim de mãos abanando, meu amigo. Queria lhe entregar aqui essa caneca personalizada da nossa temporada aqui do Aí Sim na Orla. Tem um recadinho para você aí na caneca também. Eduardo Rames, suas histórias nos inspiram. Excelente. Obrigado, meu amigo. Valeu, cara. Eu que agradeço demais por toda a sua generosidade e toda a sua entrega, tá bom? Prazer estar aqui com você. E como é que o pessoal faz para encontrar o Dudu nas redes sociais ou a Gomes de Matos Consultoria? Cara, a Gomes de Matos é @Gomes de Matos Consultoria e o meu perfil também é aberto, é Dudu Hamdan, Hamdan. Do jeito que tá aqui na canequinha. É isso aí. Você que está nos assistindo por vídeo. Sensacional, cara. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Galera, se fez sentido para você, se inscreve no nosso canal, no YouTube, @aí sim podcast, ou no Spotify também, avalia a gente lá com 5 estrelas, deixa o teu comentário, que agora o Spotify também pode deixar comentário, né? Comenta qual foi o maior insight, o maior aprendizado que você leva desse episódio, que teve com certeza inúmeros. Eu mesmo vou reassistir esse episódio, porque a gente fica aqui imerso na entrega e eu gosto de reassistir os nossos episódios. Então, compartilha com aquelas pessoas que você quer ver crescendo, deixa aí o teu like se você gostou e o teu comentário qual foi o maior aprendizado, vai nos ajudar aí com certeza, e também a gente dá um feedback pro Eduardo, né, de quais foram os maiores aprendizados, né, que a galera teve aí com esse episódio. Esse episódio teve o patrocínio da 2P Treinamentos, do Coco Bambu Beira-Mar, da Sharks Sports,
da Trio de Viagens e o apoio da Agência Fronteira. Então, eu me chamo Lucas Vieira, você me encontra no @lucasvieira2p e o nosso canal de cortes no Instagram é o @aisim_podcasts. Fica aqui com a gente, né? A partir da próxima semana a gente volta para os nossos episódios na terça-feira e acompanha aí porque a gente provavelmente vai ter uma segunda temporada do Aí Sim na Orla, você não perde por esperar, fica com a gente, vamos crescer junto, vamos para cima. Aí sim. Show, cara. Muito bom. Valeu, bicho. Valeu, cara. Muito bom. Obrigadão. Aí Sim Podcast.